Queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos em mais um momento de EBD online. Dessa feita, iremos aqui nos alimentar com a palavra de Deus. Como é bom estar com você em mais um momento edificante, onde vamos aqui nos alimentar com essa escola bíblica sintetizada online. E o tema de hoje é muito importante: o profeta e suas atividades. Vamos aqui aprender 3 tópicos sobre esse tema, a sua etimologia do profeta, o que expressa a palavra profeta, a sua importância, suas atividades. Vamos aqui aprender esta palavra de Deus, e eu quero te convidar para você ficar conosco nesses tempos pequenos, onde vamos aqui nos alimentar com a palavra. Curta, compartilhe e comente, porque a palavra de Deus alimenta nossas vidas. Então, o profeta e sua atividade. A nossa leitura temática se encontra lá em 1 Coríntios 3:6. Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Quando Deus levantou o profeta Moisés para libertar o povo do cativeiro, também levantou, o primeiro sacerdote chamado Arão para lhe auxiliar nesta tarefa importante. E aqui nossa aula tem como objetivo descrever o que é profeta e suas atividades. E aqui no contexto de nossa lição, expressa que o profeta verdadeiro não é conhecido apenas pelo milagre que ele opera, mas pela sua vida de santidade e compromisso com Deus. Então vejam que na época do Velho Testamento, o profeta era um homem que tinha um compromisso estreito com Deus, para que logo o Senhor o usasse com seu poder para transmitir a palavra de Deus. E aqui nós vamos ver o tópico primeiro, sobre a etimologia de profeta. O que isso nos ensina, o que isso quer dizer. E no hebraico, profeta quer dizer nave. Nave é aquele que chama, aquele que proclama, ou seja, o Senhor transmitia a palavra para o profeta e ele proclamava a palavra para o povo de Israel. Também era conhecido como vidente, aquele que vê o que as pessoas não viam. Era aquele que Deus mostrava o segredo, aquele que também falava sobre o futuro, ou seja, o oculto. O vidente, o nave, que é o profeta, tinha essa intimidade com Deus, ao ponto de Deus revelar as coisas ocultas. Também aqui a lição menciona que profeta significa chamados por Deus para interpretar e anunciar a palavra de Deus. Também esse profeta tinha uma estreita relação com Deus e expressa igualmente chamado homem de Deus. No contexto de Israel, os profetas eram conhecidos como homem de Deus. E vamos ver isso aqui na palavra de Deus, lá em 1 Samuel 9:6. O servo, contudo, respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus, que é muito respeitado. Tudo que ele diz acontece. Vamos falar com ele, talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Então vejam que a Bíblia, ela traz a etimologia do conceito de profeta. No hebraico, nave, vidente, aquele que interpretava a palavra, aquele que via o segredo e o futuro, aquele que tinha estreita comunhão, relação com Deus. E isto fazia com que Deus
dirigisse a nação através da sua palavra. Também ainda aqui nós vemos no grego, profeta tinha também o nome idêntico ao hebraico, porque aqui menciona profeta é aquele que proclama, aquele que anuncia abertamente ou declara a palavra de Deus. Observe que tanto no hebraico como no grego, a palavra profética é muito semelhante, porque o intuito era proclamar, anunciar a palavra de Deus à nação de Israel. E aqui nós ainda vemos que os profetas foram chamados para proclamar a vontade de Deus. No Novo Testamento também ele usava a expressão diz o Senhor, mencionando a palavra de Deus para que o povo pudesse entender, pudesse assimilar, pudesse obedecer. Também aqui os profetas, eles viam como chamado de Deus para abençoar a vida. E este chamado e esta palavra, quando o povo não atendia o que Deus falava, vinha o castigo e o juízo. Foi isso que aconteceu nos tempos de Israel. Encontramos Israel no meio de duas superpotências, Reino do Norte, a Síria, Reino do Sul, a Babilônia. E eles tinham que depender de Deus. Quando eles não ouviam a voz de Deus, vinha o castigo sobre a nação de Israel. Mas sempre Deus levantou profeta para comunicar a sua palavra, E assim o Senhor alertava sobre a dependência que o povo tinha que andar debaixo da palavra de Deus. Também aqui nós vamos ver que a palavra profeta também era mencionado aos patriarcas, ao chefe da família, porque também cada chefe de família tinha o dever de ensinar a sua família acerca da Torá, da palavra de Deus, para que pudessem andar segundo os ditames da palavra do Senhor. O profeta, aqui também menciona, ele falava o que Deus transmitia para que o povo obedecesse, para que ele desfrutasse da bênção do Senhor. Então veja a importância de Deus levantar o profeta para comunicar a sua palavra, para que os planos de Deus fossem exercidos sobre a nação de Israel. Também aqui menciona que Deus levantou Moisés para que ele anunciasse ao povo a palavra de Deus. E aqui a palavra do Senhor diz em Deuteronômio 18:16 que o povo também queria ouvir a palavra de Deus, não somente por Moisés. E o Senhor disse: se preparem para subir ao monte Horebe. E quando eles viram o poder de Deus manifestado sobre o monte, ficaram atemorizados. E logo disseram: basta, Moisés transmite a palavra de Deus aos nossos corações. E logo disse o Senhor: vou levantar diante de vocês um homem semelhante a vocês, para que escutem a minha voz e transmita para vocês. E isso está aqui em Deuteronômio 18:18. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca, ele lhe dirá tudo que eu lhe ordeno. Então vejam a importância do profeta no contexto bíblico, para que o povo ouvisse a voz de Deus, para que o povo fosse abençoado por Deus dentro da palavra do Senhor. Também nós vamos ver outros profetas como Noé, homem justo, íntegro e reto, que andava com Deus. E na época de Noé, ele foi livre do dilúvio, porque ouviu
a voz de Deus, como também Abrão, que quando saiu da sua terra, Abrão significa pai, e Abraão, pai de multidão, o pai da fé, não é? Gerou Isaac e Jacó, os 12 filhos, e levantou a nação de Israel. Quando ouvimos a voz de Deus, somos abençoados por Deus, temos os cuidados de Deus. No mundo que hoje estamos vivendo, precisamos de ouvir a voz de Deus para sermos guiados e abençoados pelo nosso Deus. Também aqui nós vamos ver outros profetas, como Jeremias, Isaías, Abacuque, dentre outros, no contexto de Israel. E tudo isso porque Deus estava dirigindo a nação. Ele fazia isso através de homens, aonde foi chamado para representar, não é, o Senhor com a sua palavra. No tempo dos profetas, não levantou-se outro semelhante a Moisés. Como o Senhor disse: falo contigo face a face. Moisés, ele tinha tanta intimidade com Deus que ele falava com o Senhor face a face. Como é importante, amado, esta aula, porque isto nos ensina também os cuidados de Deus, a importância de representar aquele que nos chamou para abençoar vidas. Vamos agora para o tópico 2, atividades dos profetas. E a lição ensina-nos que não era fácil conceituar, não é, essas atividades, porque eram inúmeras as atividades do profeta. Dentre elas, o profeta é aquele que interpreta sonho. E nós vamos ver isso lá em 1 Samuel 28:6. Quando Saul consultou o Senhor, mas ele não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profeta. Saul perdeu a comunhão com Deus quando ele não obedeceu a Deus. E Saul logo foi em busca de uma mulher que trabalhava com médium, com espiritismo. E quando ele chegou lá disfarçado, Deus interveio através do espírito de Samuel. Não foi a mulher que trouxe Saul, que trouxe Samuel, o seu espírito, mas a intervenção de Deus para mais uma vez dizer a Saul o seu destino, que ele iria ser morto e que Deus iria trazer outro melhor do que Saul. Veja que Deus usava os profetas para advertência e levantou até o espírito de Samuel para advertir a desobediência de Saul. Então aqui nós vamos ver que os profetas interpretavam sonhos, como Daniel, como José, que interpretou os sonhos dos reis e foi tido como homem de Deus. Então veja que Deus sempre interveio no mundo para mostrar ao povo, não é, o seu amor, o seu cuidado. Também os profetas traziam ao povo o ensinamento da lei mosaica para que o povo tivesse a aliança moral. Os 10 mandamentos, 4 mandamentos é com relação ao homem a Deus, 6 mandamentos o homem com o próximo. Então os profetas ensinavam o povo a obedecer a palavra de Deus, a aliança moral, ou seja, a responsabilidade que o homem deveria exercer diante do seu Criador. Também aqui nós vamos ver os grupos estáticos. Eles percorriam livremente o país, fazendo uso de instrumentos musicais e transmitiam a palavra. E esse grupo estático, eu diria que eram os grupos ortodoxos, aqueles profetas que quando falava Deus fazia, porque eles tinham estreita relação, intimidade com Deus. Esses eram respeitados no contexto de Israel. E aqui vamos ver ainda outra atividade dos profetas. A escola de profeta era um conjunto
de discípulo, um aprendiz, reunido ao redor de Elias e Eliseu, e se colocava fora da nação. Essa escola ajudava a manter a ética moral e os valores espirituais. Então, nesse contexto, também as atividades era ensinar a palavra, não é, aos futuros profetas que iria suceder o atual. Então aqui nós vamos ver as atividades que os profetas exerciam. Dentre elas também, aqui menciona o êxtase. E o que é êxtase? É o estado emocional em que a pessoa fica imóvel, aparentemente desligado do mundo, um tipo de arrebatamento. Então, os profetas desfrutavam desta comunhão com Deus, o êxtase, o poder cheio de Deus. E com isto, os discípulos ficavam maravilhados. Dentre as atividades, vamos também ver aqui, como diz a palavra de Deus, não é? Que também os filhos de Asaf também profetizavam através das músicas e das canções. Deus também usava os levitas para profetizar através das músicas, através dos sons sacros, a música inspirada por Deus. Então veja aqui também a importância dos levitas no contexto de Israel, como profetas que também auxiliavam os profetas na palavra de Deus. Também aqui Deus levantou 70 anciões para ajudar Moisés na sua trajetória em levar o povo à terra prometida. E aqui eles também profetizavam. Até Josué teve um pouco de ciúme e disse Moisés: quem dera que todos, isso está escrito aqui, amados, em Número 11:29, quem me dera todos os membros do povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor colocasse neles o seu espírito. Vejam a importância, no contexto bíblico, do povo de Deus ter esses profetas que trabalhavam em atividade com relação a abençoar o povo. Também aqui nós vamos ver quando Eliseu ele foi profetizar, ele pediu que chamasse os profetas levitas, 2 Reis 3:15. Ora, pois, trazei-me um tangedor tocador de instrumento de corda. E quando tocou, veio sobre o profeta a mão do Senhor, e ele profetizou: fazei neste vale muitas covas. Então vejam a importância do profeta no contexto bíblico, que representava o Senhor, não é? Que transmitia a palavra de Deus. Também ainda nós vamos ver a atividade do profeta com relação ao profeta cultuais. Este estava envolvido nos ofícios no santuário nacional. Esses homens ocupavam junto com o sacerdote um lugar no culto. Sua tarefa era prover oráculo, ou seja, resposta a quem consultava. Como nós aprendemos que o profeta era um vidente, ele via um segredo e o futuro. E no culto as pessoas procuravam o profeta com relação, não é, aquilo que estavam vivendo, passando, e o profeta transmitia ao povo logo a vontade de Deus. Vejam as atividades, as inúmeras que eles exerciam diante do povo de Israel. Ainda em suas atividades, vamos ver que eles estavam perto, próximo dos reis, sendo conselheiro, não é? Advertindo, orientando como proceder. Vamos ver isso com Davi. Tinha o profeta Natã orientando ele acerca dos seus deveres, e ele, não é, era muito importante no contexto de Israel.
Também aqui vamos ver a atividade do profeta, cultuais, eram temidos porque sua palavra poderosa podia trazer sucesso ou desgraça. Vamos ver isso aqui na palavra de Deus, lá em 1 Samuel 16, verso 4. Olha só o que diz a palavra do Senhor. 1 Samuel 16, 4. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo, e perguntaram: você vem em paz? Porque quando o profeta visitava os lugares, as cidades, era para trazer um recado de Deus. E poderia ser de paz, ou poderia ser de castigo, de juízo. Então, o profeta, no contexto bíblico, era muito respeitado, era muito temido, porque eles tinham comunhão íntima com Deus. Eles viam o que muitos não viam. E isso é importante para nós entender, não é? O quanto Deus usava o homem para propagar a sua vontade. Também aqui vamos ver outro texto que traz agora a bênção, lá em 1 Reis 18, 45. Enquanto isso, nuvem escura apareceram no céu, começou a ventar e começou a chover forte. Acabe partiu de carro para Jezreel. Ou seja, a palavra do profeta contra Acabe, 3 anos sem cair chuva sobre a terra. E aqui o profeta Elias diz que agora vai chover sobre a terra, ou seja, palavra de bênção. Então veja a importância, não é, do profeta transmitir a palavra de Deus. Também é claro, havia falsos profetas, não é, como aqueles profetas que foram confrontados pelo próprio Elias e que foram mortos. 450 profetas que falava e não se cumpria. E Elias até trouxe para ele um desafio: o Deus que falasse com fogo, esse era o Deus verdadeiro. E aqueles profetas, não é, falso profeta, não tiveram êxito e todos foram exterminados. No contexto bíblico, aqui nós vemos, não é, a atuação de Deus sobre o cenário de Israel e trazendo isso para nossas vidas, não é? O profeta no contexto do Novo Testamento. E aqui eu coloquei: somos proclamadores da verdade eterna acerca do maior de todos os acontecimentos, a obra de Cristo. E vamos ver isso quando Cristo, que exerceu 3 ofícios, profeta, sacerdote e rei, e levantou a grande comissão, a igreja. Vamos ver os apóstolos proclamando um Deus justo e um Salvador que nunca afrouxará suas exigências, que requer que seu povo ande na luz e busque a santidade, e que o sangue de Cristo purifica de todo pecado. Então, a igreja no Novo Testamento, os profetas, está relacionado à grande comissão. Nós somos os profetas do Senhor, não é? Cristo, os apóstolos, consequentemente a igreja. E aqui também eu coloquei: Cristo como profeta trouxe uma revelação permanente da parte de Deus e levantou uma igreja cuja palavra até hoje deve ser ouvida como palavra de Deus. Você que está aí em sua casa, nós como igreja, nós somos os profetas da última hora. Através de Cristo, também nós proclamamos, não é, as boas novas, a palavra de Deus, e temos um papel preponderante na sociedade, não é? Ser luz, testemunhar do amor de Deus. E aqui a palavra de Deus diz: profeta na igreja cristã, todo crente
é potencialmente um profeta, e o derramamento do Espírito sobre toda a carne traz consigo os seus próprios resultados, e profetizarão. Isto está escrito em Atos 2,18. Também Paulo exortou aos crentes de Coríntio que procurasse com zelo os melhores dons, mas principalmente que profetizeis. 1 Coríntios 14:1. Você é um agente de Deus. Nós somos, e como profeta do Novo Testamento, na pessoa de Cristo, nós podemos transmitir ao mundo a verdade que liberta, que salva e que muda a história e que abençoa a vida. Não podemos nos calar diante de tanto caos que estamos passando em pleno século XXI, em plena pandemia, desemprego, doenças, pestilência. Deus levantou a igreja pentecostal, nós, o seu povo, para testemunhar das boas novas de salvação. E a nossa conclusão, eu coloquei 2 textos que menciona nessa lição. Mateus 24:24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Como nós aprendemos no início, o profeta não era visto como verdadeiro apenas pelo milagre, mas pela sua intimidade que tinha com Deus, pela santidade, pela vida irrepreensível, pelo compromisso com a palavra de Deus. E para nós encerrarmos, 1 João 4:1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Que o Senhor, neste momento de EBD online, nessa aula sintetizada em poucos minutos, que possamos proceder como profeta no século XXI, tendo intimidade com Deus, buscando a sua palavra e transmitindo aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado, e com certeza iremos agradar ao Senhor que nos chamou, e seremos profetas estáticos, ortodoxos, que não sai dos princípios que o Senhor nos chamou para nós abençoar vidas. Compartilhe esta aula, comente, e curta, porque temos a preocupação de alimentar o povo de Deus com esta palavra. Então estamos numa lição abençoada, as profecias, e hoje demos a lição 2 com relação ao profeta. Que o Senhor, neste momento, te abençoe, e que nós possamos nos levantar como boca de Deus neste mundo que precisa de homens, mulheres, crianças e jovens que possam se colocar na vontade do Senhor. Iremos orar neste momento, abençoando a tua vida, a tua casa, com esta palavra, no nome de Jesus. Santo e eterno Deus, graças te damos, Senhor, em podermos estar em mais um momento de aprendizado da tua palavra, com o tema o profeta e suas atividades. Aprendemos que profeta no hebraico significa nave, ou chamar ou proclamar. Um vidente que via o que muitos não viam, aquele que interpretava, aquele que anunciava a tua vontade, que tinha comunhão, intimidade, Senhor, e logo era um canal de bênção. Pai, em nome de Jesus, abençoa neste momento a tua igreja, cada família, cada ouvinte, cada internauta que está conosco neste momento de EBD. Abençoe, Senhor, fortaleça, levante uma igreja que profetiza a tua palavra, que abençoa vidas. Pai, se conosco, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, curta, comente e compartilhe, porque fomos chamados para abençoar vidas, e não podemos ficar de boca fechada em tempos que
tantos precisam de ouvir a palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém.